Intitulamos esse encontro de Tecendo a Rede, Formando um Novo Cidadão. O que pretendemos aqui é fortalecer a nossa rede, uma rede que emite e recebe informações e que cada um tem importância fundamental de ser retransmissor em seu estado e região. Ao longo desses 2 dias, vamos abordar os seguintes temas: a importância do conhecimento para a formação das políticas sociais, transparência e controle social, emendas parlamentares e convênios, apresentação do sistema de convênio do governo federal, apresentação do plano de ações 2013 e avaliação das eleições municipais. Aqui é um encontro que nós trouxemos uma representação de cada um dos 27 estados, para nós fazermos uma análise preliminar do que foi a eleição na ótica da fundação e as razões dos resultados que tivemos, sejam eles melhores ou piores do que nós imaginávamos, e principalmente o que nós vamos fazer 2013, pensando que é um ano do início das gestões municipais e também é o ano que antecede o ano da eleição nacional, que é 2014. Portanto, a Fundação se propõe a fazer uma jornada pelo país afora, que o Michel até brincou comigo aqui e perguntou, começou hoje, então, a terceira rede. Vamos ter uma rede, essa é uma rede não é para pescar, essa é uma rede para nós sustentarmos, embalarmos os sonhos do nosso PMDB nos próximos anos, aqui no Brasil. Ou pescar voto, diz ele já quer pescar voto. Então, eu quero que venha saudar a todos os presentes, na condição de representante da Fundação, o nosso sempre presidente da Fundação, Moreira Franco. Já tive muitas experiências na vida pública, e na vida partidária, mas certamente uma das que mais me gratificou foi a possibilidade de presidir a Fundação Ulisses Guimarães. Quando estive presente na presidência, tive a oportunidade de entender a importância do trabalho que vocês desenvolvem pelo Brasil inteiro. Agora, é absolutamente particular o fato de uma liderança política conseguir ter, a cada passo da sua atividade social, da sua atividade constitucional, institucional, o compromisso e a visão de fortalecer a coisa mais importante na vida democrática, que é o partido político. Dr. Ulisses, eu conheci ainda no começo da década de 70, ele, quando fui candidato a deputado, ele dizia, primeira vez, em 74, ele dizia, é mais importante do que colocar o número, é colocar a legenda do partido. É MDB. Porque o que vai identificar, o que vai dizer ao eleitor para onde nós vamos, aonde nós queremos ir, o que nós defendemos e o que vamos representar no parlamento é a legenda do partido, é o partido. E ele dedicou-se por inteiro a fortalecer o PMDB. Várias e várias vezes durante o ano, ele percorria o país inteiro para se reunir com a militância do partido. E trazer a militância do partido para o debate político do partido. E esse debate político não era um debate manipulado, não era um debate orquestrado, não era um debate conduzido em uma única vertente. Era um debate que fazia da política o instrumento de formar as maiorias, e a maioria dentro do partido. Esse sentimento democrático, esse respeito à vida partidária, ele sempre foi levado ao ponto limite pelo Dr. Ulisses, a ponto de, quando ele foi candidato a deputado, a presidente da República, ele, presidente histórico do MDB, do PMDB, a maior liderança do partido, disputou a convenção com 5 candidatos. Queremos destacar aqui também a presença do ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, o senador Romero Jucá,
os deputados federais Marinha Raupp, Lelo Coimbra, Alceu Moreira e o professor Sete. Também a todos os deputados estaduais que aqui se encontram. Passamos a palavra agora ao nosso presidente do PMDB, senador Waldir Raupp. Obrigado, Joel. Senhor presidente da República, Michel Temer. Aquilo é o presidente, né? Presidente do PMDB licenciado, PMDB Nacional. Presidente Eliseu Padilha, da Fundação Nacional Ulisses Guimarães. Em seu nome, quero cumprimentar todos os presidentes das sessões estaduais aqui presentes. Cumprimentar o ministro Moreira Franco, que fez aqui um grande pronunciamento, lembrando a memória e a história do nosso PMDB. E um povo e um partido que não tem história não tem memória. Então, o PMDB tem história e tem memória. Ezaquiel Nascimento, presidente do Conselho da Fundação e presidente do PMDB do Mato Grosso do Sul, em seu nome cumprimentar também os demais presidentes. Hoje pela manhã, presidente Temer, nós plantamos árvores no Bosque dos Constituintes, que uma das primeiras árvores lá foi plantada por Ulisses Guimarães, na época da Constituinte. E plantar árvores é um gesto singelo, mas de um grande significado, porque é a renovação, né? Uma árvore que você planta é como se estivesse renovando, renascendo a vida. Então, hoje eu senti naquele momento o renascimento, né, da vida de Ulisses Guimarães e de Dona Mora. Foi a homenagem prestada hoje ao inaugurar o busto de Ulisses Guimarães e a plantio das árvores em memória, em homenagem a Ulisses e a Dona Mora. O PMDB, há 46 anos, serve o Brasil. Desde a sua fundação, por Oscar Passos, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela e tanto depois Tancredo Neves e tantos outros, vem servindo primeiro no combate ao regime militar e à redemocratização do país. Sem o PMDB, certamente isso poderia ter acontecido, mas teria demorado muito mais tempo. Então o PMDB ajudou a acelerar a abertura democrática no nosso país. Depois contribuindo na presidência da República, a transição democrática que foi feita pelo PMDB, por Tancredo e Sarney. Quis o destino que o Tancredo não continuasse, não tivesse assumido a presidência da República. Mas o presidente Sarney fez com muita serenidade a transição democrática no nosso país. E de lá para cá o PMDB, se não na presidência da República, mas nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, que só o presidente Temer presidiu a Câmara por 3 vezes, a Câmara dos Deputados. E quantas vezes o PMDB, com Ibsen Pinheiro e com tantos outros, presidiu a Câmara dos Deputados e o Senado Federal também. E servindo a governos, não servindo apenas por ocupar cargos, mas servindo ao país, como no governo Fernando Henrique, no governo do presidente Lula. E eu sempre falo, presidente Temer, que nos primeiros 2 anos do presidente Lula, do primeiro mandato, o PMDB não ocupava cargo, não ocupava ministério. E nem por isso deixou de dar sua contribuição para os projetos inovadores, né, distribuição de renda, né, tirando mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Será que sem o PMDB, sem a força do PMDB, os governos teriam feito isso? Tanto o governo Fernando Henrique, teve o ministro Padilha por 5, 6 anos? 6? Por 6 anos como ministro dos transportes e saiu como um grande ministro dos transportes do nosso país. Então, repito, o PMDB vem servindo já há 46 anos o nosso país. E hoje o Brasil é o que é, dado a história de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Teotônio e de tantos outros que vêm servindo a política brasileira. O meu sonho é que o PMDB volte para a Câmara, presidente Michel, com a maior bancada de deputados federais. E temos condições para isso. Temos plenas condições de voltar para a Câmara em 2014 com a maior bancada, com mais de 100 deputados federais, elegendo a maior... Ouviremos agora o pronunciamento do vice-presidente da República, Michel Temer. Bem, olha, eu quero saudar todos, né? Eu não vou saudar só a mesa, porque tem tanta autoridade aqui, Padilha, viu, Raupp? O Moreira Ezaquiel, tem tanta autoridade aqui no auditório, né? Que talvez todos devessem estar aqui à mesa, né? Mas eu quero cumprimentar a todos e dizer, em primeiro lugar, eu quero fazer também uma saudação e uma relembrança da figura de Ulisses Guimarães. Eu não pude estar lá agora pela manhã, porque fui a uma reunião, um seminário do Correio Brasiliense. Prometeram-me aqui, que era das 9 às 10,
Mas sabe como é isso? Começou 9h30, 15 para as 10 e eu saí de lá 11h30, quase meio-dia. Daí porque não pude estar lá. Mas eu me recordei muito hoje de manhã, quando me falaram do busto de Ulisses Guimarães, da razão que me levou, na verdade, a pensar em entrar na vida pública. E eu conto o episódio ocorrido com o doutor Ulisses Guimarães, que foi precisamente, acho que em 1970, por aí. O Moreira já era velho militante do partido, antigo militante do partido, em 70, eu era mais jovem, e naquela época, eu me recordo, era um domingo à tarde, imaginem vocês, um domingo à tarde, nós tínhamos uma empregada lá em casa que morava muito longe, né, na periferia mais distante, e ela perdeu as condições e lá pelas 8 horas da noite eu fui levá-la lá para aquele bairro, né, muito distante. E quando passo em frente a um bar, um boteco, eu vejo uma caminhonete Kombi com um cidadão calvo sobre a caminhonete e umas 25 pessoas, Padilha, ali em torno, ouvindo um discurso inflamado. Eu parei. Parei quando olhei, era o doutor Ulisses Guimarães. E eu comecei a pensar, mas interessante, até com uma visão um pouco elitista, né? Eu disse, interessante, o que doutor Ulisses Guimarães, às 19 horas, 20 horas, de um domingo, num bairro distante, falando tão calorosamente para uma plateia de 25 pessoas que estavam lá ouvindo e aplaudindo, né? Mas quando eu parei para ouvir e me encantei com as palavras dele, fui ficando até que a própria empregada me chamou para ir embora, né? Mas aquele interessante foi o momento, embora eu já tivesse feito política acadêmica há mais tempo, há bem mais tempo, passado, não é? Mas foi o momento que acendeu em mim a ideia de dizer, quem sabe um dia eu consigo participar da vida pública. Então eu quero dizer que hoje eu estou aqui, tendo ocupado a deputação federal, a presidência da Câmara, a vice-presidência da República, certamente inspirado pelo doutor Ulisses Guimarães, porque foi aquele momento que fez com que eu, num dado momento, viesse a participar da vida pública. Eu relembro isso como homenagem a essa figura extraordinária, que é exemplo de todos nós. E é interessante como as pessoas na classe política, a memória subsiste por um certo período. A memória de Ulisses Guimarães, não, ela perdura. E é interessante que a cada passo, a cada ano que passa, cresce a memória dele. As pessoas, a todo momento, recordam como um exemplo de vida, um exemplo de homem público, não é? Que sempre é festejado por nós e a quem o PMDB, naturalmente, deve toda a sua existência. Não é sem razão que a fundação intelectual do PMDB, o centro de debates do PMDB, o local de grandes discussões do PMDB, e para relembrar o que dizia Moreira, o centro das divergências, até de natureza conceitual, elas são feitas aqui, num órgão que tem o nome de Ulisses Guimarães, que é esta fundação. E, nesse particular, eu quero cumprimentar todos aqueles, a partir do Padilha, a partir do Raup, que fez um belíssimo trabalho agora no partido, não é? Mas eu quero, a partir do Padilha, do Ezaquiel, de todos, cumprimentá-los, porque nos respectivos estados, vocês conseguiram dar uma outra dimensão ao PMDB. Quer dizer, ao argumento de que o PMDB não tem uma visão conceitual da política ou do mundo, nós temos a resposta imediata com mais de 200 mil, né, formados pela Fundação Ulisses Guimarães. Portanto, este é o centro pensante do PMDB. E acho até, devo registrar, acho que até como culpa talvez minha, um pouco sua, viu, Alpe, mas mais minha, nós temos que divulgar um pouco mais essa ideia de que o PMDB tem um núcleo pensante. Nós não exploramos muito essa ideia. O partido fica jogando de um lado para o outro, como se não tivesse, em momento nenhum, gente pensando o país. E é exatamente por gente que pensa o país, que está sediado, ancorada aqui na Fundação Ulisses Guimarães, que nós conseguimos produzir pelo país aquilo que o Moreira Franco disse, não é? E falar do PMDB, eu e muitos de nós aqui, nós devemos a nossa carreira, a nossa vida pública, o nosso entusiasmo pelo país ao PMDB.